estar falando sobre equilíbrio iônico. Vou ficar com o microfone um pouco mais perto aqui da boca. Está segurando ele aqui para ver se o som sai um pouco melhor para vocês. Bom, então equilíbrio iônico vem a ser o que? A gente já estudou a parte de equilíbrio químico, né? Toda a parte do que vem a ser a expressão do Kc, como o que se dá quando acontece o equilíbrio, a parte de deslocamento do equilíbrio. E hoje vamos estar falando exatamente de equilíbrio que acontece com soluções onde os seus constituintes são íons, tá? Então, equilíbrio iônico é isso. É o equilíbrio que nós já conhecemos, nós já estudamos, aplicado a espécies iônicas. Então, temos aqui um ácido e uma base. Então, o ácido é aquela substância que em água ela libera H+, e a base é aquela que se, colocada em água, ela libera o H-. Então, nós temos aqui o HCN, liberando o íon H+, e o íon cianeto, e aqui o hidróxido de amônio, liberando o íon amônio e o íon hidroxila. Então, como nós já definimos antes, vamos falar novamente sobre grau de ionização e de constante de ionização com relação às concentrações, o chamado Kc. Então, quando nós escrevemos o Kc, vocês lembram que Kc é produto sobre reagente, correto? Então vai ficar aqui, ó, concentração de H+, concentração de Cn, dividido pela concentração de HCN. E o Kc para essa segunda reação vai ser concentração de amônio, concentração de hidroxila sobre concentração da base. Como essa substância é um ácido e essa substância é uma base, as constantes de equilíbrio com relação às concentrações vão ganhar o nome de Ka e de Kb. Reparem quando a gente pensa no valor de Ka. O que acontece se esse valor de Ka é muito grande? Significa que isso que eu tenho em cima está explodindo e o que eu tenho embaixo está indo lá para baixo, certo? Ou seja, quanto maior for o valor do Ka, maior vai ser a força desse ácido. Nós estudamos na inorgânica que a força do ácido e da base, depende do quanto ele consegue se ionizar, porque uma reação reversível, como nós temos aqui, quando atingir o equilíbrio, eu terei participantes das três espécies, correto? Então, quanto menos de HCN eu tiver, mais forte vai ser esse ácido, e a mesma coisa para a base, tá ok? Grau de ionização, quantidade de substância ionizada sobre a quantidade total de mols que tínhamos antes da ionização. Então, o mesmo conceito já visto anteriormente. Quanto maior o valor do Ki, e aqui o Ki é genérico, pode ser Ka, pode ser Kb, maior a força do eletrólito, que nós já tínhamos conversado a esse respeito também. Tá certo? Bom, então, lei da diluição de Ostwald. Então, vamos começar aquela tabelinha de equilíbrio que a gente já conhece, Então, temos N mols de um eletrólito em V litros de solução, tá? Então, uma questão bem genérica. Então, o que eu tenho no início? N mols do reagente e nada dos produtos formados, correto? Conforme o tempo vai passando, essa substância vai se ionizar. Como é que eu vou saber qual é a quantidade de mols ionizados? Basta nós conhecemos o quê? O grau de ionização. Porque a quantidade ionizada vai ser essa quantidade aqui, vezes o grau de ionização. Então, se o grau de ionização é 50%, vai ter 50% ionizado. Se o grau de ionização é de 80%, eu vou ter aqui 80% do que eu tinha no início, e assim por diante. Repare que a nossa reação genérica aqui está na proporção de 1 para 1, correto? Então, se houve uma ionização de N-alfa, ou seja, uma quantidade que reagiu, essa mesma quantidade vai ser formada tanto do cátion quanto do ânion, certo?
E aí quando se estabelecer o equilíbrio, o que vai acontecer? Quanto que eu vou ter do meu eletrólito aqui? Eu vou ter N menos N alfa. Quanto que eu vou ter de C mais? 0 mais N alfa. Quanto que eu vou ter de A menos? 0 mais N alfa. Ok? Essas são as quantidades molares que eu tenho no equilíbrio. Como concentração é número de mols por volume em litros, como estamos trabalhando, né, com N mol de um eletrólito em V litros de solução, nós teremos aqui essas quantidades no equilíbrio. Né? As concentrações no equilíbrio serão igual a esses valores que estão aqui. Aplicando agora esses valores à expressão do Kc, que seria cátion vezes ânion sobre o eletrólito, né? Produto sobre reagente, sempre essa é a expressão. Substituindo por esses valores da tabela, nós teremos isso aqui, ó. Reparem que eu posso cortar um V de cima com um V de baixo, posso cortar um N de cima com esse Nzinho de baixo. Vai sobrar em cima ainda um N e ainda um V. Então ficaremos com essa expressão aqui. Nós sabemos que concentração molar, ou seja, molaridade, é o número de mols dividido pelo volume em litros. Então essa continha aqui, ó, N sobre V, pode ser transformada em molaridade. E aqui estamos com a lei da diluição de Rotwald, onde Ki é igual a M alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, onde alfa é o grau de ionização, Mzão é a molaridade, né, a concentração molar, e o Ki é a constante de equilíbrio, né, o Kc, é o Ka, vai depender da situação que a gente está trabalhando. Agora um detalhe, observe esse denominador aqui, 1 menos alfa. Quando nós temos um eletrólito fraco, um ácido fraco, uma base fraca, esse alfa ele é menor que 5%. Então o que é 5%, Geraldo? É 5 dividido por 100. Portanto, né, seria 0,05. Então se eu faço 1 menos 0,05, eu estou pegando assim o ponto mais alto ali do ácido fraco, esse número não vai ser muito diferente de 1, vocês concordam? Então, quando eu estiver trabalhando com ácidos fracos, essa situação melhora, porque eu posso desprezar o denominador, na verdade desprezar não seria a palavra mais correta, mas eu posso observar que ele tende a 1. Então, isso vale tanto para um ácido como uma base fraca. Ok? E aí, nossa expressão de Rotwald fica só Ki igual a M alfa ao quadrado. Simples assim. Tá certo? Então, vamos aplicar isso. Determine a concentração de uma solução de ácido sulfídrico, H2S, em uma solução em que o referido ácido apresenta grau de ionização igual a 0,01% e constante de ionização igual a 7,2 vezes 10 a menos 10. Tá beleza? Então, ó, aplicamos aqui a fórmula. Vou desprezar essa parte de baixo. Ok? Ela não me interessa. Por quê? Porque é um ácido fraco. Olha o grau de ionização dele, 0,01%. Ki igual a M alfa ao quadrado. Ok? E aí jogamos aqui as contas. Bom, aqui eu já observei um pequeno erro aqui. Não sei se é na resolução ou se é no enunciado. Tá vendo aqui, ó? Joguei na forma normal, 7,2, a molaridade, que é a pergunta, né? E aqui um 0,01 ao quadrado, que seria o valor do alfa. Tudo bem? Então, o problema está aqui, o erro está aqui. Porque se for 0,01%, tá? Aqui não poderia ser 0,01, porque 0,01% é 0,01 dividido por 100. Tá certo? Então, para não ter que apagar tudo isso aqui, eu vou apagar só aqui, ó. Rapidinho a gente corrige isso. Você vem aqui e tira
percentual. Grau de ionização 0,01. Show de bola. E aí voltamos agora para a estrutura correta. Tá bom? Toma cuidado com isso. O que entra aqui é o alfa, que é o valor decimal correspondente à porcentagem do alfa. Tá bom? Então ficamos com a molaridade igual a 7,2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Aqui a continha apenas, né, divisão de potência de uma base. Molaridade calculada. Equilíbrio iônico da água. Ou seja, a água, ela sofre uma coisa que a gente chama de auto-ionização. Ela se auto-ioniza, tá? Como? Reagindo uma molécula de água com ela própria. Aqui o que ocorre na auto-ionização da água é que esse H+ de uma das moléculas, ele se incorpora a outra molécula, liberando a hidroxila e formando o íon, que nós chamamos de íon hidrônio, né? Que é o H3O+. Tudo bem? Então teríamos aqui essa expressão. Ó. Mas a título de simplificação, eu posso considerar apenas a liberação do H+ para o meio, sem considerar a outra molécula de água, tá? Ficando desse jeito aqui. Então é só para vocês observarem que pode se escrever dos dois jeitos, tá bom? E eu vou optar mais por essa aqui. Assim sendo, a nossa constante de ionização vai ser H+ vezes o H- dividido por água. Esse valor a 25 graus Celsius, a gente sabe que a temperatura influencia no equilíbrio, correto? Então, se ela influencia no equilíbrio, ela também vai influenciar na constante de equilíbrio. Então, por isso que esse valor aqui é o valor a 25 graus Celsius. Vocês não vão gravar esse número que ainda vai ser modificado aqui, tá bom? Então, repara, isso aqui é uma constante. A concentração de água, ela é praticamente uma outra constante. Então, quando eu multiplicar essas duas constantes aqui, o que eu vou ter é uma nova constante. E essa nova constante vai se chamar Kw. Agora, Geraldo, quanto é que vale essa concentração de água aqui? Bom, vamos pensar em 1 litro de água. Concentração, né, o número de mols dividido pelo volume em litros, certo? Então, se eu tenho 1 litro de água, eu tenho, pela densidade da água, eu tenho 1000 gramas de água. Quantos mols eu tenho em 1000 gramas de água? Vai a gente pegar a massa molar da água, que é 18, né, que é oxigênio 16 mais 2 de água 18, e dividir 1000 por esse resultado. Esse valor deve dar alguma coisa na casa de 55,5 mol por litro. Então, se eu pegar esse 55,5 e multiplicar pelo valor dessa constante, que eu já sei que é 1,81 vezes 10 a menos 16, o resultado que eu vou encontrar para o Kw, onde o Kw, olha só, passei para lá, né? Então, o Kw, que é o K vezes a concentração de água, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Esse valor vai dar aproximadamente 1,00 vezes 10 a menos 14, obviamente na mesma temperatura. Esse valor, senhores, é assim que nós vamos trabalhar em 99,99% dos casos. Tá? Mas toma cuidado com isso, porque eu só posso garantir que o Kw tem esse resultado a 25 graus Celsius. Ok? E eu vou chamar isso de produto iônico da água. Temos aqui uma tabelinha que mostra alguns outros valores de Kw. A 0 grau, a 40 graus, a 100 graus Celsius. Tá? Então isso muda um pouquinho. Repara que a potência de 10 continua na casa dos 10 a menos 14. Tá? Mas, por exemplo, de 25 para 100 muda bastante o valor do Kw. Vai de 1 para 51. Então isso é uma mudança muito grande. Tá certo? Mas a gente vai trabalhar, assim, como eu falei, em 99,99% dos casos, com esse valor de 10 a menos 14. Tá? Só tenho que deixar isso claro para vocês, porque em problemas de verdadeiro ou falso, né?
sempre aparece aquelas questões sempre e nunca. Então, sempre e nunca é sempre um problema. Tem que prestar muita atenção, porque eu não posso falar que o KW é sempre 10 a menos 14. Ele está atrelado à temperatura. De acordo? Classificação de acidez. Então, como nós vimos aqui anteriormente, o produto H mais ou H menos é igual a 10 a menos 14. Correto? Então, se a concentração de H menos de um H mais for menor que a concentração de H mais, eu vou ter mais elementos oriundos da base do que elementos oriundos do ácido. Então, esse tipo de solução, né, esse tipo de análise vai ser para uma solução básica. Em contrapartida, que se eu tiver a concentração de H maior que a de OH-, é porque eu tenho mais quantidade oriunda do ácido do que oriunda da base. Então, esse tipo de solução vai ser classificada como solução ácida. E se acontecer das duas serem iguais? Então, reparem aqui, ó, se eu fizer x e x, vou ficar com x ao quadrado. X ao quadrado igual a 10 a menos 14, quer dizer que x vai ser valor de 10 a menos 7. Então, se isso acontecer, se a concentração de H+, for igual a de OH-, que vai ser 10 a menos 7, nós teremos uma solução chamada neutra. Mas é como eu falei, aqui eu estou fazendo 10, fazendo KW igual a 10 a menos 14. Se eu mudo o valor de KW, a concentração da solução neutra, tanto para H+, quanto para OH-, vai deixar de ser 10 a menos 7. Vai ser um valor um pouquinho diferente. A 100 graus Celsius seria um pouco maior que 7,7 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 7. Tá bom? Então, tomar cuidado com isso, mas em geral é isso que a gente vai trabalhar. Então, temos aqui, ó, uma escala de concentração de H+, certo? Concentração de H+. A concentração de H+, para 10 a menos 7, solução neutra. Para valores, ó, maiores do que isso, maiores gerado porque 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 7. Maiores que esse valor, né, soluções ácidas. Valores menores que 10 a menos 7, soluções básicas. E aí, com esses valores, nós calculamos o que nós chamamos de pH e pOH. É uma situação que você já ouviu falar várias vezes, inclusive na geografia, né, acredito eu, porque essa questão de solos, né, de você fazer o plantio tem que estar com um pH devido para determinadas culturas. Então, o estudo do pH, controle do pH e do pOH é importante, inclusive, para você poder botar comida na mesa. Tá certo? Outras coisas como regular o pH da água do aquário, senão seu peixe morre, da piscina, né, manter o pH do aparelho digestivo um certo valor evita você ter aftas e outras coisas desse tipo. Tá? Então, o que vem a ser pOH? Bom, o H maiúsculo e o OH maiúsculo referem-se a hidrogênio e hidroxila. Tomar cuidado com essa letrinha P, que ela não pode aparecer maiúscula, é uma questão discursiva. Se você coloca esse P maiúsculo, você vai perder ponto, ou se você coloca esse H minúsculo, você vai perder ponto também. Então, sempre notação de pH e pOH é feita dessa forma: P minúsculo e o H maiúsculo. Então, o que vem a ser essas coisas? Potencial hidrogeniônico e potencial hidroxiliônico. Esse Pzinho é uma função matemática que significa menos log D. Tá? Então, P de qualquer coisa, por exemplo, PT é menos log de T. Tá? Então, como já falamos de Ka, de Kw, de Kb, ó, se eu escrever pKa é menos log do valor de Ka. pKb menos log do valor de Kb. E pKw menos log do valor de Kw. Agora, o que nós realmente estamos estudando aqui, né, que é o pH e o pOH,
vai ser menos a concentração de H+, e menos a concentração, menos log da concentração de OH-. Ok? Então, pH sempre é assim, menos log de alguma coisa. E, Geraldo, eu sou muito fraco em log, então vai pegar o básico, porque você vai precisar. Então, a escala de pH é montada dessa forma, tá certo? Reparem que se pKw é menos a concentração de Kw e a 25 graus Celsius o Kw é 10 a menos 14, menos com menos 14 dá mais 14. Então, o valor do pKw é 14. Então, se você aplica naquela expressão Kw é igual a H+, mais OH-, você faz ali um arranjo matemático, você joga logaritmo dos dois lados e sai brincando com as propriedades de logaritmos, vocês vão chegar a essa escala de pH. É claro que eu poderia estar construindo também uma escala de pOH, mas eu vou deixar só de pH aqui. Então, como a concentração de H+, na solução neutra é 10 a menos 7, menos 7 com menos 7 vai dar mais 7. Então, a concentração neutra, a solução neutra, melhor dizendo, vai ter um pH igual a 7. Tá beleza? Então, pH igual a 7. Valores menores que 7 vão dar para soluções ácidas e valores maiores que 7 vão ser para soluções básicas. Geraldo, e se isso aqui fosse uma escala de pOH? Seria exatamente o contrário, tá? Então aqui, ó, 7 continuaria sendo neutro, e aí se fosse de pOH, até 6 e pouquinho, até 6,9, solução básica, a partir de 7,1, solução ácida, tá? De pH seria a inversão aqui dessas respostas aqui, tá bom? Uma coisa muito importante que você precisa gravar é que o pH mais o pOH é igual a 14. Tá? Isso também é oriundo do desenvolvimento matemático que eu vou deixar de fora aqui dessa aula. Tá? Depois, se a gente quiser ver a matemática da situação, a gente pode chegar nesses finalmente. Mas o que interessa pra gente é isso. Saber o que é a função P, saber calcular o pH e o pOH, e saber que o pH mais o pOH é igual a 14. Tudo bem? Duas questões aqui bem fáceis, ó. Qual o pH de uma solução cuja concentração de hidrogênio iônica, ou seja, a concentração de H+, é 10 a menos 8? A solução é ácida, neutra ou básica? Faltou uma interrogação, né? Mas não seria um problema, né? Bom, pH menos log da concentração de 10 a menos 8. 10 a menos 8. 10 a menos 8, no logaritmo de base 10 é quanto? Menos 8. Menos com menos dá mais. Então fica mais 8. E se o pH é 8, a solução é básica. Galera, para facilitar a vida de vocês, toda vez que a concentração ou da base ou do ácido for só uma potência de 10 elevado a menos alguma coisa, o valor é sempre aquela alguma coisa, por causa do logaritmo e por causa desse menos aqui da frente. Ah, log de 10 a menos 5, 5. Log de 10 a menos 12, 12. Log de 10 a menos 3, 3. Acabou. Isso vai mudar quando? Isso vai mudar quando a concentração não for só uma potência de 10. Log de 10, log de 2 vezes 10 elevado a menos 4. O pH não vai ser 4. Bom? Vamos fazer a conta aplicando as propriedades do logaritmo. Questão 2. Uma solução de NaOH apresenta concentração de 0,01 mol por litro. Qual o seu pH? NaOH, nós temos que saber que ela é uma base forte. Se ela é uma base forte, as bases fortes elas são 100% ionizadas. Tá? Então, se ela é uma base forte, a concentração de OH- vai ser igual à concentração da base. Portanto, 10 elevado a menos 2. Tá
bom? Sendo assim, POH, que é menos a concentração de OH menos, vai dar quanto? O POH vai dar 2. E aí que é o grande problema, né? O cara vem aqui isso aqui é para sacanear o candidato. Ele dá lá uma concentração de NaOH e pede o pH. Quando você aplica a fórmula, você não vai encontrar o pH, vai encontrar o POH. E aí, como nós falamos que o pH e o POH tem que dar 14, se o POH é 2, é porque o pH é 12. E claro, né, 12 é uma solução básica, até porque você está usando uma base forte. Não tinha como isso não ser básico. Tá certo? O ácido acetil, isso é um pouco mais pesado agora, né? Agora é um pouquinho mais salgado esse exemplo. O ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina, é um ácido orgânico fraco. Uma solução aquosa é preparada dissolvendo-se 0,1 molar do ácido em 5 litros de solução. Se o ácido apresenta Ka, como aquele valor que está lá, calcule o valor do pH. Bom, para eu ter o pH, eu preciso da concentração de H+. Só que esse ácido não é um ácido forte. Ele não está totalmente ionizado. Eu preciso saber o alfa para poder calcular a concentração do H+, não é isso? Como é que eu vou calcular o alfa se eu não tenho muitos dados aqui? O que eu tenho? Eu tenho o K. Opa, eu tenho o K. Então eu posso usar o quê? A lei de Ostwald. Olha lá. Primeiro eu calculei a concentração do ácido, 0,1 dividido por 5, né, número de mols, pelo volume em litros, dá 0,02. Em seguida, vamos aplicar a fórmula da diluição de Ostwald. Já joguei aqui o que? O valor simplificado. Por quê? É um ácido fraco. Foi dito na questão, é um ácido fraco. Então, 1,6 vezes 10 a menos 4, que é o valor do KI, ele foi dado aqui, igual a 2 vezes 10 a menos 2, foi o que eu calculei aqui, 0,02, é 2 vezes 10 a menos 2, vezes alfa ao quadrado. Passei para o outro lado dividindo, e depois joguei a potência, né, o expoente aqui na forma de raiz. Repara que a conta que eu encontrei aqui, ela está um pouquinho equivocada, tem um errinho aqui, pequenininho, porque aqui era 8 vezes 10 a menos 3, tá? Na sagacidade, para fazer a conta mais fácil, eu já joguei aqui o quê? Eu já joguei um 80 vezes 10 a menos 3. Só que eu esqueci de fazer o quê? De acertar, né? Se aqui é 10 a menos 3, 8 vezes 10 a menos 3, e eu botei 80, aqui tem que andar, como eu andei com a casa, andei com a vírgula para a direita, o expoente vai diminuir. Isso aqui, na verdade, é 10 a menos 4. Fica 80 vezes 10 a menos 4. E na hora que eu tirar a raiz quadrada disso aqui, isso vai ser aproximadamente 3, né? E aqui, obviamente, que está errado. Isso aqui é 9, não é 3, tá? Porque raiz quadrada de 80, de 81 é 9. Então isso aqui é aproximadamente 9 vezes 10 a menos 3, depois a gente tem que fazer essa correção. Tá? Não vou fazer agora não, mas só comunicar aos senhores. Então o alfa, na verdade, aqui é 9 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Com isso, a concentração de H+, que vai ser a molaridade vezes o alfa, vai ser, na verdade, aqui deu 3, vai dar 9, não é isso? Então seria 2 vezes 9, 18, e não 6, 18 vezes 10 a menos 4. Tranquilo? Então o cálculo está todo errado, né? Onde o pH, que é menos log desse resultado, que era para ser 18, vai ficar menos log de 2 vezes 3 vezes 10 a menos 4, né? Estou usando aqui a propriedade do logaritmo, mas como isso aqui era para ser 18, era para ser 2 vezes 9. Então eu vou tentar fazer o acerto aqui mesmo, tá? De cabeça. Então aqui vai ficar log do produto é a soma dos logaritmos. Então aqui era para ser log de 9, passa, fica 2 vezes log de 3, né? Então isso vai dar 0,30 mais 0,48 mais 0,48. Então o erro aqui está em 0,48. Aqui está dando nessa continha
Está dando menos 3,22. Era para ficar isso menos 48. Era para dar, na verdade, 2,74. Certo? Isso aqui dá negativo, menos com menos dá mais. Então o pH, onde aqui está 3,22, era para ser, na verdade, 2,74. Eu fiz conta de cabeça aqui errado. Tá bom, senhores? Então, quando for transcrever isso por caderno, não esquece de fazer essas alterações, porque temos esse pequeno erro aqui. Tá? Foi aqui na hora de fazer essa raiz aqui, eu devo ter pensado em 9, pensei em raiz de 9, tá? Mas na verdade é raiz de 81, que vai dar 9. Indicadores de pH. Você pode usar várias coisas para saber se a solução é básica ou se ela é ácida. Os casos mais modernos são os próprios aparelhos que medem o pH, chamados de pHmetros. Mas temos coisas menos sofisticadas e mais baratas para saber isso. Então, primeiro, o que é um indicador? Indicador é uma substância que tem caráter ácido fraco ou base fraca, que são usadas para indicar a acidez de uma solução. Então, o que acontece? Elas possuem, normalmente, colorações. Elas vão indicar a acidez e a basicidade em cima de colorações. Então, nós temos aqui um indicador, isso aqui é um equilíbrio, isso aqui, na verdade, é um indicador de uma base fraca, né? Então eu tenho aqui um indicador mais a base fraca, formando essa outra substância aqui e água. Então repara que isso aqui é um equilíbrio. Então, nesse tipo de situação, quando eu desloco o equilíbrio para um lado ou para o outro, a cor muda. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu coloco uma base, se eu pingo essa substância aqui numa base, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar adicionando OH-. A gente viu que quando adiciona alguma coisa, corre para o outro lado. Então ela vai deslocar o equilíbrio para a direita e vai ficar aqui na cor 2. Seria aqui, se eu fosse usar as cores da figura, ficaria azul. E aí se eu coloco isso aqui numa solução que é ácida, o que acontece? O ácido vai vir aqui e vai consumir essa hidroxila, e aí se eu retiro alguma coisa, eu faço ela correr para o mesmo lado. Eu desloco o equilíbrio para a esquerda, ficando a solução com a cor amarela. Tá? Então isso aqui é uma expressão genérica para qualquer situação de indicadores. Temos 3 indicadores que nós temos, eu considero na verdade importante 2, mas eu vou colocar 3 aqui para vocês, que vocês têm que conhecer, tá? Tem que conhecer, certo? Porque às vezes cai em prova e ele não dá muitas informações acerca desses indicadores não. Então esses indicadores é importante você conhecê-los. Vou colocar aqui a tabelinha, que é o tornassol, o azul de bromo timol e a fenolftalina. Então, o tornassol é um papelzinho cheio dessa substância chamada tornassol. Esse papelzinho pode ser vermelho ou pode ser azul. Então, se eu pegar o papelzinho vermelho e colocar numa solução que é ácida, ela vai continuar vermelha. Beleza? Papelzinho vermelho na solução ácida vai continuar vermelho. Agora, se eu pegar o papelzinho vermelho e colocar na solução básica, ela vai trocar de cor, ela vai de vermelho para azul. Mesma coisa se eu pegar um papel de tornassol azul. Papel de tornassol azul, se eu colocar na solução ácida, ela vai trocar de cor e vai ficar vermelha. Solução ácida tem pH, né? Valor menor que 6. Ah, mas então não serviria para eu pegar com 6,8? Não, tem que ter uma solução bem básica ou bem ácida para você poder usar o papel de tornassol. Tá? O azul de bromotimol, que é esse que está sendo usado aqui, O azul de bromotimol, ele muda de amarelo para azul, tá? Ele vai ser amarelo em substâncias bem ácidas, ali na casa do 4 e pouquinho, né? 4,5, 4,8 por ali. E aumentou, foi para mais que isso, ela fica azul. Então
com um amarelão é porque ela está bem ácida, com um azulão é porque ela está bem básica. E a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância que antigamente a gente conseguia ter em casa, espremendo ali, espremendo não, batendo, né, quebrando o comprimido de lactopurga. Aí você passava água, filtrava ele, aquela aguinha estava cheia de fenolftaleína, dava para usar em experiência até em sala de aula. Mas hoje em dia, acho que lactopurga não tem mais fenolftaleína, então você só consegue comprar isso aqui com autorização. Tá? Então a fenolftaleína é uma substância que em meio ácido ela fica incolor, ó. Tá vendo aqui, ó? Até perto do 8 aqui, ó, ela é incolor. Passou dessa faixa de pH, ela vai assumir cores rosas, né? Um rosa vai do fraquinho até o mais forte. Então, quanto mais viva for a cor, nesse caso aqui, mais básica é a solução. Tá certo? Então, esses três aqui, eu considero, na verdade, que é obrigatório você saber o tornassol e a fenolftaleína, mas eu trouxe aqui esses três que são comuns e é importante que você saiba os valores de viragem, principalmente aqui do tornassol e da fenolftaleína, tá? Saber as cores que ela tem em cada tipo de solução, ok? Saiu desses três aqui, o cara vai falar, se você usar o alaranjado de metila, o alaranjado de metila fica assim e depois fica assado, tá? Agora você tem várias outras substâncias que podem ser usadas como indicadores ácido e base. Esse aqui é um papel universal de pH. Você pega uma fitinha, mergulha a fitinha na solução e ela vai mudar de cor. Aí você vem aqui, pega o gabarito, né, que é isso aqui, pega e coloca a fita perto dessas cores aqui, vê qual é a cor que mais se aproxima daquilo que você quer, aí vê qual é o pH. Essa fitinha aqui, por exemplo, está marcando aqui um pH equivalente a 8, né? Equivalente a 8. Tá bom? Entendido isso? Isso aqui é extrato, para um cérebro, né? Mas não é. Isso aqui é repolho roxo, aquele da salada, tá? Você pega, faz um extrato de repolho roxo. Como assim, Geraldo? Pega umas folhas de repolho roxo e bota para ferver, vai fazer um chá. O que é um chá? O chá nada mais é do que uma operação de extração. Você quando bota alguma coisa na água fervente, ela vai extrair daquela coisa as substâncias que estão naquela folhagem, né? É assim que você faz um chá, é assim que você faz café, é assim que você faz o extrato de repolho roxo também, entendeu? Você faz o extrato, bota para ferver algumas folhinhas e vai sair um caldo. Aquele caldo você pode usar em várias soluções. Então repara que aqui, ó, ele tem o repolho roxo colocado em várias soluções com esses pHs, ó, 1, 4, 7, 10 e 13. Olha quantas cores diferentes a substância ficou. Foi de um vermelho, né, passando aqui por um lilás, chegando perto aqui quase de um verde, tá? Um amarelo assim, quase chegando ao verde. Bom, então aqui são alguns exemplos de indicadores de pH. Tranquilo? Então, para finalizar, duas questõezinhas de vestibular. Então, temos aqui, ó, a tabela acima mostra o comportamento de indicadores ácido-base em presença de diferentes soluções aquosas. Dentre as soluções destacadas, qual aquela que possivelmente é neutra? Aqui, ó, eu não preciso nem fazer a unha 2, né, gente? Você é obrigado a conhecer que HNO3 e HMgOH2 são ácidos. É o ácido nítrico, que é um ácido forte, e aqui é uma base, embora fraca, né? É a base que é o hidróxido de magnésio. Tá? Esses dois aqui não vão ser neutros nunca, né? Até porque aqui, ó, o HNO3 deu vermelho para o tornassol vermelho, que é normal, deu vermelho para o tornassol azul, não deve ser fatiado para estar aqui, que é o destaque, aqui que é a diferença, né? Deu vermelho para o tornassol azul e ficou incolor na presença do fenolftaleína. Também não vai ser a segunda, pelo mesmo motivo. No tornassol azul ela continua azul, que já é de se esperar,
E no tornassol vermelho ela virou para azul. Opa, essa aqui é ácida, hein? Essa aqui é básica, hein? E na fenolftaleína ela ficou vermelha. Então você tem que saber que fenolftaleína vermelha é indicativa de substância básica. Sabão não vai ser a resposta também. Vamos pular, vamos fazer. Aqui, o sabão ficou azul no tornassol azul, mas também ficou azul no tornassol vermelho. E ficou vermelho na fenolftaleína. Então, bem básico. Detergente. Esquece aqui. Tornassol azul ficou azul, tornassol vermelho ficou vermelho. Fenolftaleína. Na fenolftaleína continuou incolor. Tá? Então é essa aqui, ó. Essa aqui que é a resposta, detergente. E vamos ver o erro aqui da última, ó. Ficou vermelho no tornassol azul, já mudou de cor. Ficou vermelho no tornassol vermelho e ficou incolor na fenolftaleína, uma substância ácida, portanto. Beleza? Então aqui a resposta seria a número 4. 71 fala o seguinte: uma substância ácida HA apresenta em solução aquosa o seguinte equilíbrio. Então, é o equilíbrio mostrado para a gente. Tá? Se for borbulhado NH3, que é uma base, nessa solução, qual será a cor que ela vai adquirir? E por quê? Veja bem, senhores, bem fácil essa questão também. NH3 é uma base. Olha para o meu equilíbrio. Se eu tenho uma base, o que ela vai fazer? Ela vai querer reagir com o ácido. Então, se ela começar a reagir com o ácido, ela vai começar a consumir H+. E aí, consumindo H+, essa quantidade diminuída, eu vou ter que repor. Então, para eu repor, eu vou ter que deslocar o meu equilíbrio na direção da fonte. Tá? Na direção da direita, no sentido da direita. Ou no sentido dos produtos. Então, se eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, a solução vai ficar vermelha. Tá? Isso que eu acabei de explicar, está escrito aqui, ó. A adição de uma base vai consumir o H+ do equilíbrio, fazendo o mesmo se deslocar para a direita, deixando a solução vermelha. Tá bom, queridos? Então é isso. Por hoje encerramos, né? E nós vimos hoje capítulo 21 e 22. Um abraço, fique com Deus. Tchau. Até a próxima aula.